Seja bem-vindo ao FECAP Criativa, um podcast criado por alunos de administração da FECAP na disciplina de Economia Criativa sob a orientação da professora Paula Gonçalves. Meu nome é Nathalie Brainer, eu fui monitora da disciplina de Economia Criativa durante o semestre de 2024.2. Esse podcast faz parte do programa de extensão Saberes Diversos, promovendo a troca de conhecimento e novas perspectivas sobre criatividade e negócios. Nessa primeira temporada, com 4 episódios, diferentes participantes assumem o papel de conduzir e expor temas essenciais da economia criativa. No episódio de hoje, falaremos sobre a música no contexto da economia criativa, como esse setor se desenvolve e se reinventa. Para essa conversa, contaremos com Júlia Viana Cordeiro do Nascimento, Vinícius Mendes Queiroz, Gustavo Albuquerque Penteado, Pedro Henrique Pereira de Arruda. Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio do FECAP Criativa. Novamente, eu me chamo Júlia, vou estar aqui mediando todo o episódio. Nós somos estudantes de administração da UPE e hoje a gente vai estar falando sobre música, novamente com Vinícius, Pedro e Gustavo. Meninos, vocês querem se apresentar? Querem começar falando alguma coisa? Boa. Eu posso começar me apresentando. Prazer, pessoal. Me chamo Gustavo Albuquerque, sou estudante de administração, pago a cadeira de economia criativa, que é o que está nos fomentando a estar realizando esse momento de podcast aqui com vocês, para estar explicando um pouco de todas as vertentes que toca a economia criativa. No primeiro episódio a gente falou um pouquinho mais sobre eventos, TikTok e inovação, e também os tópicos que toca a economia criativa, no caso desde cultura até economia e até mesmo a inovação que a economia criativa traz. No último episódio, já puxando o gancho, já apresentando também, a gente vai estar focando mais na música, e no último episódio a gente trouxe também não só TikTok, como Addison Rae, que foi uma das pessoas que começou a carreira via o TikTok, que é uma indústria criativa, diga-se de passagem, mas ao mesmo tempo que acontece grandes eventos, como por exemplo o Burning Man, que é um evento onde música prevalece, mais Rock in Rio, e até mesmo o mais recente que vai estar acontecendo agora em novembro, que é o Hack and Play, que é um evento que fomenta a transformação digital e a inovação, principalmente no âmbito de Pernambuco e o Recife, e nele tem vários momentos de música, por exemplo, que convida vários artistas para estar trazendo e estar apresentando seu material para o público e para a audiência. A gente teve ano passado uma palestra com Condzilla, que é CEO, né, diretor da Condzilla, né? E que é uma empresa, né, que é como uma gravadora, né? Uma gravadora de funk, rap, esse lado aí da música, que é uma gigantesca, aí na casa dos bilhões já. E a gente teve aqui em Recife a presença dele palestrando no Hack and Play. Show! E vale pontuar também que a Condzilla é uma gravadora muito grande, sabe? Principalmente com vários hits, sendo uma porta de entrada, que é o principal tópico da economia criativa hoje em dia, para grandes artistas, como por exemplo o MC Kekel com Namorar Pra Quê, e até mesmo o MC Fiote, que tem a música mais visualizada do funk, que no caso é Bumbum Tantan. Bumbum Tantan, inclusive, é um exemplo super legal de economia criativa, porque ele conseguiu misturar a cultura erudita, uma música clássica, com o funk, que é a cultura popular, e viralizou no mundo inteiro. Foi um grande sucesso e todo mundo usa como exemplo realmente da fusão e da interface entre essas duas culturas. Agora, voltando ao tópico eventos, que a gente finalizou no episódio passado e já puxamos para esse agora falando sobre, eu queria retomar, fazer uma pergunta rápida. Tudo bem, vocês falaram muito de eventos pagos, de até são considerados de classe alta, né? Como Rock in Rio, Lollapalooza, enfim. Mas vocês têm algum exemplo legal para me trazer de eventos gratuitos? Boa, acho que o Carnaval é um evento gratuito, principalmente quando a gente fala de Gala da Madrugada, que foi um tópico que a gente trouxe no episódio passado. Acredito que seja um evento ideal, que acontece até aqui nas ruas de Pernambuco, mas também tem vários eventos gratuitos, como por exemplo São João de Caruaru, São João de Campina Grande. Campina Grande, muito forte. Festival de Inverno de Garanhuns também. E o Carnaval até é interessante porque ele consegue misturar muito bem nessa cultura, tanto a paga quanto a gratuita. Tem eventos como aqui em Recife, o Carvalheira, o Carnaval Boa Viagem, Olinda Beer, que são pagos e são um pouquinho mais caros, e tem eventos mais populares, como Carnaval de Rua, Gala da Madrugada e bloquinhos mesmo, que acontecem sempre, né? Isso. E até falando agora sobre um grande problema não só desses grandes eventos, mas um grande problema da música em geral, que é a questão de direito autoral. E falando um pouco mais sobre o ECAD, que é o Escritório Central de Arrecadamento e Distribuição de Direito Autoral, que ele basicamente cobra e distribui os direitos autorais. Só que é um grande problema, porque, primeiro, né, tem que ser algo grande, né, por exemplo, você chama uma banda de pagode para sua festa, no seu prédio, o ECAD não vai cobrar.
Só que o ECAD, ele tem que fazer o link com assim, onde a música do compositor, onde ela vai ser tocada. Por exemplo, eles estavam no Rock in Rio recentemente. Eles foram, aí se eu não me engano, eles botam um dispositivo que grava, enfim, as músicas, e aí depois eles fazem esse link do cantor, enfim, onde a música foi tocada, e tipo, e fazem essa ponte com o compositor. Enfim, é uma tarefa difícil, mas é um papel muito importante, assim. E até falando um pouco mais, Vinícius vai falar um pouco mais sobre ECAD e direito autoral, mas até falando sobre pirataria também, que, assim, hoje em dia antigamente ela era muito mais presente na versão de CDs, enfim. Qualquer um tinha um tio, uma tia que tinha, assim, inclusive eu tinha um tio que, um exemplo, né, ele tinha um CDzinho, assim, de Paula Fernandes, pirata. Então, assim, tu ia na rua, tu encontrava um ambulante vendendo não só CD, como DVD, né? Que isso aí, no terceiro ou quarto episódio, nossos colegas até falaram sobre audiovisual, enfim. E então, assim, a pirataria, ela sempre foi muito presente, porque a pirataria, querendo ou não, ela quebra essa cadeia e prejudica o compositor. Exato. Mas hoje em dia, o CD, essa pirataria na forma do CD perdeu muita força, porque hoje em dia a gente tem Spotify, a gente tem, enfim, Deezer... Os streaming, né? Exatamente, os streamers de música que são muito fortes. Exato. E até falando de pirataria, eu me lembro que ela não só envolve música com CDs, mas ao mesmo tempo envolve filmes, principalmente desde o tempo antigo com CDs e DVDs até o tempo atual, que hoje é muito comum a gente estar baixando filmes em plataformas como, por exemplo, o Torrent, pra estar dando aquela burlada no sistema, acho que diga assim de passagem. Jogo também. Exato. Muito presente, principalmente, assim, na versão, acho que na imagem ali do PS2, né? Que até tem um negócio do desbloqueado, não desbloqueado, e enfim. PS2 eu acho que ele é a principal figura dessa pirataria na parte dos games. Acho que assim, esse gancho, né, que foi puxado em relação ao ECAD, ele é muito importante, mas eu acho que a discussão principal que a gente já debateu muito em aula, né? A professora Paula nos permitiu discutir muito esse âmbito, que é os direitos autorais. Que não envolve só música, mas assim, como o episódio de hoje envolve música, a gente vai ter outros episódios que envolvem games e indústria audiovisual. Mas em relação à música, é um tópico assim que eu queria até abrir com vocês. Em relação aos direitos autorais, né? Como é que a gente pode proteger o autor, né? O escritor ali, só que também sem a gente acabar impedindo, né? O cantor da ponta de desenvolver essas ideias. Então, assim, aí que entra o ECAD. O ECAD, ele entra justamente para dar o devido valor ao autor da obra, cobrando, lógico, de quem está usufruindo daquele bem, daquele serviço, daquele produto ali que é a letra, né? Que é a música do cara que escreveu. Então, assim, a gente está fomentando de fato, né? O ECAD, ele fomenta a indústria musical, ele dá o devido valor a quem deve ter esse devido valor. E aí, óbvio para vocês, assim, o ECAD não é uma instituição que é talvez muito bem aceita pelo mercado, devido justamente por essas cobranças que eles fazem aos eventos, aos artistas, aos produtores de eventos. Então, assim, eu queria a opinião de vocês de fato sobre, assim, como é que vocês veem essa questão da cobrança dos direitos autorais, desse repasse desse valor. Então, assim, só para vocês terem uma dimensão do que é o ECAD. O ECAD, no passado, em 2023, eles arrecadaram, né, R$1 bilhão, mais de R$1 bilhão, e distribuíram cerca de R$900 milhões para os compositores e para os artistas. Desse valor, em média, 25% vai para fora do país. Então, assim, 75% desse valor fica no país, dos atores brasileiros, e um quarto ali vai para fora. Já puxando esse ponto de direitos autorais que vocês estavam falando, é uma coisa muito interessante, mas que atualmente tá tendo uma mudança muito grande na realidade, com 2 pontos, que vem crescendo muito. Primeiro é o streaming, então plataformas, como a gente já mencionou, como Spotify, Deezer, Apple Music, Amazon, enfim, que tem esse pagamento para os artistas de forma individual, como também inteligência artificial, que é algo que vem transformando completamente. A gente vê várias empresas, várias lojas, por exemplo, criando playlists com músicas de inteligência artificial para evitar pagar direitos autorais. Vocês têm alguma coisa a comentar sobre esse tópico? Eu quero ver a opinião de vocês agora. Boa, eu tenho sim uma opinião muito forte sobre inteligência artificial, e eu acredito que, acho que até você mesmo que tenha entrado em lojas de roupas no shopping, por exemplo, já vê, por exemplo, músicas que já são geradas por inteligência artificial. E por que isso acontece? Eu acho muito legal estar trazendo esse tópico, mas é uma forma de burlar os sistemas para estar evitando de pagar esses tributos ao ECAD.
Eu acredito que o RECAD sim ajuda os artistas, tá até voltando no ponto que foi tua pergunta, Vini, sobre a opinião, ajuda sim os artistas a estar regulando o lucro que tem de estar tocando seu material em lugares específicos, mas acredito que a tributação feita para os lugares específicos hoje em dia deveria acontecer uma reformulação, mas o repasse do quantidade financeira, eu acredito que acho que ninguém aqui na mesa tem propriedade para falar, só quem está lá dentro tenha, acontece de forma justa. Queria até ouvir um pouco mais de vocês para a gente estar puxando, sim, de fato, voltando a esse ponto de inteligência artificial. Eu acho que é uma questão meramente de dar o valor devido a quem produz a obra, né? Eu não posso pegar uma obra de Da Vinci e copiar e fazer o que eu quiser com ela. Essa obra tem autor, essa obra tem criador. Então, assim, isso serve para música também, serve para composições, serve para o audiovisual, né? O áudio. Não é assim, não é porque é música que a gente gosta de ouvir que a gente pode fazer o que quiser, né? A gente tem a autoria dessa obra e a gente tem que dar o devido valor para essa pessoa. E, convença ou não, queira ou não, o devido valor que a gente tem que dar é o financeiro. A gente tem que apoiar essas pessoas que produzem, essas pessoas que criam. Então, assim, às vezes esse apoio é dado justamente pelas pessoas que compram essas músicas. É muito comum os artistas maiores comprarem músicas de autoria de artistas, entre aspas, né, de menos expressão. Então, assim, nesse caso não. Nesse caso o ECAD não entra. Ele tá comprando a música do pequeno ali e cantando, e enfim, e divulgando essa arte. O ECAD entra quando essa música não tem o direito autoral daquele artista e ele dá o devido valor ao artista que é o compositor da obra, entendeu? Agora, voltando ao tópico um pouquinho de streamings. Eu não sei se vocês sabem, mas assim que teve a ascensão dos sistemas de streaming no mercado da música, houveram alguns casos isolados de cantores, eu acredito que internacionais, de cabeça só me vem um agora que fez isso, mas eu sei que foram vários, que no início das plataformas, quando viram que não estavam sendo pagos o que eles acreditavam que eram justos, começaram a retirar as músicas da plataforma. Isso, artistas muito grandes, de porte enorme. Isso aconteceu em meados de 2016, 17, eu acho, que foi, por exemplo, um dos auges de Taylor Swift. Ela retirou todas as músicas dela das plataformas de streaming para incentivar que as pessoas comprassem, porque ela acreditava que o valor pago não era suficiente, não era justo, não só para ela, mas para todos os artistas. Vocês têm mais alguma opinião sobre isso em relação a valor realmente justo pago para esses artistas e como isso incentiva a economia criativa de alguma forma? Eu acho que... Posso falar, né? Eu acho que hoje as plataformas de streaming, elas servem muito mais como uma janela. É uma plataforma para você apresentar a sua música, apresentar a sua arte, para levar essa turma, esses consumidores para o seu show, para o seu evento. Propriamente artistas de fora, quando chegam aqui no Brasil, esgotam ingressos em um minuto. Assim, filas de 300 mil pessoas querendo comprar um ingresso. Ingressos, preço relativamente alto ali. Então, assim, e essas pessoas, elas consomem essas músicas em plataformas de streaming, como é o caso do Spotify, enfim, Amazon Music e por aí vai. Então, assim, eu vejo hoje as plataformas de streaming como um meio para o artista se conectar com seus consumidores e com seus fãs. Puxando esse tópico aí na opinião sobre a retirada das músicas, é muito bom a gente ver artistas se manifestando para estar garantindo sim o direito das suas músicas, como por exemplo tu trouxe aí Taylor Swift, para de fato estar agregando valor ao seu produto, porque hoje no mercado não só da música, mas global, o principal tópico é agregar valor ao seu produto, mostrar porque ele é bom, e a partir disso estar conseguindo retomar o lucro. Massa, pessoal. A discussão foi muito legal hoje e vai ser muito legal também ouvir os nossos colegas discutirem um pouquinho sobre audiovisual e games nos próximos episódios. Esperamos a audiência de vocês, contamos com vocês. Até lá!